94 e 95. As alterações encaminhadas por e-mail do Conselho já foram feitas. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Caso esteja tudo ok, por favor, vou colocar em votação. Jorge Getúlio, questão de ordem ou imagem? É só lembrar que a 95 não tem, né? Que não houve a reunião 95. Ah, verdade, desculpa. Isso. A 95 a gente tirou já da pauta, né? Eu que estou com a velha aqui comigo, a gente encaminhou uma sem a 95, tá? É só confirmar se eu passei umas 2 alterações, se foram confirmadas, por favor. Sim, foram ajustadas, tá? Tá ok. Obrigado. Obrigada também, Jorge. Então, eu coloco em votação as atas número 93 e 94. Pela aprovação, todos ninguém se manifestam. Fica aprovado, então, a ata 93 e 94. Alguém falou alguma coisa? Então tá, pessoal, hoje, então, a nossa pauta tem dois temas. A apresentação dos cronogramas de trabalho dos comitês técnicos que foram alinhados nas últimas semanas junto com a Andressa, que é a secretária do Conselho, e com o Calil também, que é a superintendente de planejamento. Já me falaram que tem algumas alterações ali nas coordenações do comitê, então eu vou iniciar com essas apresentações do comitê técnico, e eu vou ter que sair, tá, um pouquinho antes das 3 horas, e o Calil continua a reunião com a apresentação do plano de acesso, do planejamento e banca nacional do acesso à orla, de acesso à orla. Então, com acesso à orla, que acabou de fechar a nossa consulta pública. E aí eu deixo vocês, então, entre a apresentação dos cronogramas dos grupos técnicos de trabalho e a apresentação da orla, a gente pode fazer ali alguns encaminhamentos para depois a gente passar para a apresentação do projeto, tá? Então, vamos começar aqui com a apresentação dos coordenadores técnicos de cada um dos planos setoriais, começando dos planos setoriais, não, dos comitês técnicos, começando pelos planos setoriais, que hoje está coordenando o Vinícius Loss. Então, Vinícius, abro para você apresentar os cronogramas e demais considerações em relação ao grupo. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Boa tarde aos colegas. Nós fizemos já a nossa primeira reunião, presidente, nessa semana que passou, e poucos dos nossos integrantes conseguiram participar naquele dia, e nós tomamos uma decisão de convidar, porque a gente se concentrou ali na questão, nós fomos conversar com o Calil, que também integra ali o nosso grupo, e ele sugeriu que nós tivéssemos uma atenção especial com os planos distritais, né, que está aí dentro, óbvio, existem outros temas, né, mas eu também acho que o mais afeto ao Conselho da Cidade são de fato os planos distritais. E aí eu até fui conversar com a senhora, né, para saber se tinha, quais eram os planos, a senhora me falou de outros planos, da educação, enfim, da questão de carbonização, enfim, dos índices de carbono, né. E aí o plano setorial, o único que eu encontrei ali disponível ali no site da prefeitura, o que tem algum estudo já disponível, é o plano do Campeche, que já tem um estudo, enfim. E como nós estávamos, o Calil também infelizmente não pôde participar naquele dia da reunião, porque ele tinha um outro agendamento naquele dia, nós deliberamos ali entre os presentes em convidar as pessoas que tinham feito o estudo para comentar ali conosco em que pé estava esse plano distrital do Campeche, para que a partir daí nós pudéssemos ajudar, contribuir, enfim, para a gente conseguir montar uma agenda, porque a agenda, os temas que foram propostos ali para a nossa coordenadoria, eles não fazem muito sentido com o pé em que estão os planos distritais, que estão sendo desenvolvidos só agora, né? Então, não tem muito o que a gente possa avaliar de plano distrital, considerando que eles estão sendo feitos estudos agora. E aí o Calil sugeriu que nós não tivéssemos essa abordagem ainda, porque a equipe técnica estava ainda preparando os estudos, e que isso, enfim, acabaria dificultando o trabalho, né, do pessoal. Aí, diante dessa situação, como a gente ficou um pouco sem norte ali, de como fazer, quando fazer, eu acabei colocando a minha posição ali no grupo, dizendo que, olha, se a gente não pode ir por esse caminho, se não é adequado ir por esse caminho, né, o Calil não quis nos tolher nem nada do gênero, ele só fez sugestões, obviamente.
não fazia sentido eu continuar na coordenadoria, né? Porque quando eu me propus a ser o coordenador desse grupo, a ideia era implantar um ritmo forte, né, para justamente contribuir nessa parte dos planos distritais, porque a gente sabe como isso é importante para a cidade, né? E aí, mas como a gente ficou sem norte em relação a isso, eu disse, olha, eu renuncio então à coordenadoria naquela ocasião, já foi na semana passada, coloquei no grupo, perguntei se alguém do grupo queria se apresentarem como novo coordenador, ninguém falou nada, passou o fim de semana, aí agora de manhã eu fui ali insistir, falei, pessoal, minha renúncia está lá, eu preciso saber se alguém daqui aceitaria assumir a coordenadoria. E foi aí que o Hélio Carvalho, que está até colocando aí, acabou de colocar a presença dele aí do Conjardim, se ofereceu, se voluntariou para assumir a coordenadoria. Então, não teve mais ninguém aqui no grupo que se apresentou, então, a princípio, ele poderia ser o novo coordenador. Entendi, Vinícius. Eu acho que é importante destacar, né, que os planos setoriais, o principal é o distrital hoje, principalmente focado dentro da secretaria, mas nós temos vários outros, né, como, por exemplo, o plano de habitação, que a gente também deve contratar ainda esse ano. Mas eu acho que o papel do Conselho das Cidades no plano distrital, assim como foi na própria elaboração do plano diretor, ela vai ser fundamental. Até porque os planos distritais, eles têm como principal metodologia ali, as oficinas e os laboratórios de campo e trazer a população, etc. Então, vai ser bastante importante o Conselho das Cidades dentro desse processo, principalmente para levar essas demandas, né? Quando tiver oficina, quando tiver audiência, quando tiver outro tipo de dinâmica acontecendo ali em cada um dos distritos, vai ser bastante necessário esse contato muito intenso nosso com a população, e daí esse intermédio pelo Conselho das Cidades eu acho que vai ser bastante importante. Então, eu destaco isso. Nós estamos aqui, a Maíra e o Calil vão apresentar não, hoje é o plano de água, mas a Maíra também toca o plano distrital, e aí é até legal que vocês estejam aqui, porque hoje eles estão elaborando os diagnósticos, e a gente está, o grande entrave hoje aqui é a parte ambiental, que a gente está buscando resolver internamente aqui como fazer os diagnósticos ambientais aparecerem no plano, mas também as contratações, porque a gente não tem hoje capacidade de braço, né, de fazer toda a parte operacional mesmo das oficinas e etc. Então, a gente vai fazer uma contratação externa. Então, hoje a gente só não está mais avançado nisso por conta dessas duas questões que estamos resolvendo internamente. Mas, né, tendo em vista essa questão da coordenação, a gente vê, o Calil, vou falar aqui com o Calil para a gente reunir o grupo, então, talvez ao longo dessa semana ou do próximo, para a gente definir de novo essa questão da coordenação, lembrando que a gente fica disponível para dúvidas e acompanhamento e tudo que for necessário, né, para que esse grupo, então, ocorra da melhor forma possível, tá? Ô, Ivana, eu concordo com tudo que tu falaste, eu acho que o plano distrital vai ser a coisa mais importante para a cidade, principalmente para a gente dar mais cara para os nossos distritos, e assim, a OAB não está deixando o grupo, tá? Ela vai continuar o grupo. Eu só não consigo ser um relator nestes termos, entende? Como tu disseste, ainda vai ser desenvolvido. E a minha ideia, quando eu me propus a ser o coordenador, é que nós ajudaríamos a desenvolver. Foi aí que nós, ali no grupo, propusemos ajudar e, de forma ativamente, mandei até e-mail para a Secretaria do Planejamento. O Calil só veio nos comentar que não era uma boa ideia depois de eu fazer isso, né? Então, a gente estava procurando ser proativo justamente para contribuir. Mas e como isso talvez atrapalhe os trabalhos de vocês, foi aí que eu falei, não, então eu não posso ser coordenador, porque eu não sei ser coordenador e ficar aqui esperando informação, eu vou atrás da informação. A gente já trabalhou juntos no plano diretor, você sabe como é. Então, foi nesse sentido que eu declinei a relatoria, mas eu não estou abrindo mão de ajudar, de contribuir, eu vou continuar ali no grupo, eu só não vejo sentido de eu ser o coordenador, tá? Porque não é o meu perfil esperar a informação, tá? É só esse o ponto. Tá bom, Vinícius, acho que a gente vai ao longo do caminho adequando também, porque é um comitê, tudo é novo, né? O comitê é novo, o comitê técnico, qual vai ser, aonde que vai entrar, como que vai entrar, tudo uma coisa que a gente vai construindo junto. Tá muito, muito baixo o áudio? Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Isate, Eu então, também. vê aí se não é o teu áudio. Foi a Isate, né, que comentou. Uhum. Para mim também está muito baixo, presidente. Tenta ver se não é o de vocês, porque o resto tá ok.
Está baixo, sim. Tá, eu vou tentar gritar um pouquinho aqui, falar um pouco mais alto, tá? Então, Vinícius, acho que do plano dos planos setoriais, então a gente vê o cronograma junto com a equipe ali nos próximos dias. O próximo comitê é Infraestrutura Urbana, coordenada pela Rode. A Rode tá? O suplente da Rode é o Bruno, também não tá, né? O próximo é o de comunicação e eventos, o Alexandre. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Eu tive bastante conversas, né, quando estávamos assessorando ali, e o que nós achamos que pode ser útil aí para a comunicação do conselho é justamente criar uma conta de Instagram, que hoje em dia todo mundo acessa ali, e uma linha de transmissão para o WhatsApp. Tá? E assim a gente vai produzindo algum conteúdo e material conforme o andamento dos estudos aqui pelo Conselho, deliberações, etc. A única sugestão minha, mas ela também não soube me ajudar, é que se eu criar com o meu próprio telefone, a minha transmissão, eu criar conta do Instagram aqui, quando eu sair desse comitê, vai ser encerrado, naturalmente, o que eu criei. Então, o ideal seria que o conselho, ou o gabinete de prefeito, enfim, alguma linha institucional criasse esses instrumentos para que eu possa gerir enquanto ordenando esse comitê. Quando eu sair, o que assumir, não perde o que já foi feito, dá continuidade, né? Ela não soube me explicar, assim, a recomendação, no final das contas, é mesmo que fizesse com o meu telefone, minha linha. Então, só deixo registrado aqui se essa realmente é a forma adequada ou se há alguma sugestão de outro caminho que a gente possa fazer para criar esse canal de comunicação. Alexandre, eu conversei também com o pessoal da comunicação, depois da tua mensagem, tá? Para a gente criar, então, realmente os Instagrams do município e das secretarias, eles não fazem as comunicações dos conselhos, dos demais conselhos, tá? A gente vai ter que criar uma conta específica, e ele também não é administrado pela comunicação do município. A gente teria que ter, e até por isso tem o comitê, né, para fazer essa administração. Mas nós vamos criar, tá, a conta, nós vamos criar também a lista de transmissão do WhatsApp, e o que eu sugiro, Alexandre, é que a gente tem uma página já na Replan, do Conselho das Cidades, mas que esse comitê também tenha como uma das formas de comunicação dos meios, a Replan. Porque a Replan hoje né, às vezes a gente coloca faz um link, joga alguma coisa no Insta, mas manda para um link da Replan com mais detalhes, etc, entendeu? Então, lembrar que a Replan hoje é um dos nossos principais canais de comunicação e que já está entrando bastante no dia a dia, principalmente dos profissionais, aí, responsáveis técnicos e outras pessoas do município aí como um lugar para se buscar informação. Certo. Só que a Replan ela é um pouco mais estanque, né? Seriam coisas mais esporádicas, assim, né? Digamos, cada reunião mensal que a gente tem, não botaria coisas lá na... Pode ser mesmo uma timeline rodando lá de notícias, tipo essa que tem em site, em alguns sites de notícias. Pode colocar, Alexandre, a gente até tem um módulo ali de notícias que a gente não dá conta. Legal. A gente não dá conta de postar nada, mas ali tem uma interface de notícias ali que a gente pode usar também. Perfeito. E além disso, a gente pretende fazer no segundo semestre, mas no final do segundo semestre, um evento aí, sim, com o Conselho da Cidade, chamar associações, instituições que fazem parte e outras que não estejam no Conselho, mas são representantes da sociedade, para fazer um evento aí dos temas, né, atinentes ao Conselho, à cidade, na verdade, da administração e os planos da cidade que estão sendo feitos. Então, fica debatido nesse evento aí, no final do segundo semestre. A gente vai organizar alguma coisa nesse sentido. E aí, conto também com o Carlos Leite, né? Estamos juntos no Conselho. Acabou que eu fui conversando em paralelo aqui, a gente nem conversou direito, mas vamos sentar, trabalhar juntos, tanto para a comunicação, quanto posteriormente para o evento. Eu acho que vai ser bem importante a gente somar esforços.
Com certeza. Tá certo, Alexandre? Obrigada. Obrigado. A gente vai fazer, então, nós vamos criar o Instagram, Andressa. A gente vai criar um Instagram e uma lista de transmissão no WhatsApp, de adesão por link, né? E a gente daí coloca tudo para você coordenar, tá bom? Em seguida. O que eu conversei com a comunicação é que para que a gente tenha um engajamento inicial ali, que talvez demore para ter seguidores e tal, fazer algumas notícias, alguma coisa encolado com a secretaria, tá? Só para tu entender, né? Só para a gente já tentar pegar alguém que segue a secretaria para seguir também o conselho, tá bom? Perfeito. Obrigado. Obrigada também. A gente vai ter alguma dificuldade em produção de material, Alexandre. A comunicação, ela não vai usar isso, né? Eu vou tentar Então, usar, assim, mas- o conteúdo, claro, eu vou criar coisas, comunicação, né, coisas mais curtas e tal. Tem nota de imprensa também, eu encaminhei para quem às vezes você não indicou lá. Mas, só que agora, com essa questão de fazer a artezinha lá para ficar mais bonitinho, ou até fazer vídeo, eu acho que seria interessante. Aí precisava de um apoio da prefeitura, aí, marketing, que possa ficar mais apresentável, né? Tá bom. Nós já temos a logo do conselho, a gente vai criar já com a logo do conselho, e o resto das artes da comunicação, tu me passa o conteúdo e eu vejo aqui dentro como que a gente vai lidar, tá? Combinado. Obrigada, Alexandre. O próximo é indicadores da política urbana. Quem está coordenando é a Kelly Cabral. Kelly? Olá, Suzana? Olá, boa tarde. Eu não participei de reunião nenhuma, tá, com a Kelly, eu não estou por dentro dessa situação. Não tenho nenhuma informação, tá? E até onde eu sei, a Kelly não está presente porque está com problemas de saúde. Ok, então, Ok? Suzana, se tu conseguir entrar em contato com ela, acho que a Andressa tentou coordenar ali para fazer essas reuniões ao longo desse mês e não teve muito sucesso, né, Andressa? Então, talvez tu só teria que organizar essa coordenação desse grupo, tá? Tá você e a Kelly como coordenação. Então tá certo. Eu vou Tá bom? verificar com ela, tá? Obrigada. Então, tá, obrigada também, Suzana. Formação, a coordenadora é a Marilda. Marilda aí? Tô. Oi, Marilda, Oi. tudo bom? Tudo bem? Oi, boa tarde. Eu não consegui participar desde o início, porque estava com um problema que eu tentei participar, mas não estava conseguindo o retorno. Enfim, agora eu estou. Então, da formação, a gente teve a reunião com a Andressa, né? Eu conversei com o Carlos Leite também, em relação à coordenação, né? E, então, agora a gente está no levantamento, a gente vai fazer o levantamento dos temas, tá? Até o dia 17. Então, já tá com todo o cronograma organizado, né? Não sei, eu não vi a apresentação dos demais colegas, então não sei o que mais eu preciso informar. Marilda, eu acho que só como sugestão aqui para a coordenação do teu comitê, nós estamos fazendo algumas oficinas técnicas de apresentação do diretor, inclusive o Sinduscom, a Asbea, Sim. bastante parceiros nesse sentido, e eu acho que a gente pode, junto com a comunicação, fazer um trabalho para que isso esteja apoiado pelo Conselho também, e entre dentro das comunicações do Conselho da Cidade e do teu cronograma. Não, justamente esse é o mesmo pensamento que eu tenho, tá? Eu acho que né, fortalecer, entender, eu participei tenho todas as que eu consigo participar, eu tenho ido, inclusive a última, que foi ali no Sebrae, foi muito boa. Então, eu acho que casa bastante com a necessidade e a disponibilidade que a gente tem. Legal, então, Marilda, se tu puder mandar o cronograma que tu fez para a Andressa e a gente poder trabalhar junto ali e orientar de alguma forma. Tá, eu falo com ela, mas a gente montou junto. Tá, então tá bom. Eu vou dar uma analisada ali junto com o pessoal do... Falta a gente levantar os temas. Tá. Mas daí... Legal.
Então tá, pessoal, eu acho que por hoje, em relação aos grupos, eu não sei se a Rod entrou, ou o Bruno. Não, né? Ficou faltando, então, um grupo de infraestrutura aqui para falar um pouquinho sobre a aplicação. Em relação aos planos distritais, aos planos setoriais, eu acho que é algo que a gente vai ter que ver, então, nas próximas semanas. O Calil vai ficar em contato ali no grupo, que ele é o representante da secretaria, para a gente organizar esse acompanhamento, tá? Pessoal, eu abro agora para comentários de forma geral e depois eu passo para os dois técnicos para fazer a apresentação do plano de acesso à orla. Alguém quer falar? Jorge Getúlio? Então, eu queria dizer, não sei se é contigo, cada um do comitê, né, ter um lugar que disponibilize o agendamento das reuniões, né, o que foi discutido para quem não for do comitê poder participar também, ou poder colaborar com alguma sugestão, né? Desculpa, Seria interessante. Não entendi. Eu vi ali que o Alexandre vai ter o grupo, vai botar a mídia, né? Então, mas devia ter para todo mundo, né? Seria bom para a gente poder acompanhar os outros comitês, né? Jorge, acho que a gente vai criar um drive para cada comitê, mas todo mundo tem acesso. Então, toda a produção de cada comitê vai estar num drive, e aí todos os conselheiros vão ter acesso, mas tem que ir lá buscar informação, né? Acho que é o que a gente consegue fazer por hora. Não sei se tem mais alguma questão. Não? Não, mas isso aí são os conteúdos, né? Mas alguma informação tipo, vai ter reunião dia tal, né? Do comitê tal, aí teria que ter uma mídia mais. Então, Andressa, vamos fazer o né? seguinte: toda vez que tiver reunião de algum comitê, a Andressa vai colocar no grupo do conselho, tá? Para que todo mundo saiba que vai ter reunião daquele comitê naquele dia. Ok. Ok? Daí, se alguém quiser, né, contribuir de alguma forma, aí conversa com a Andressa que ela agiliza aqui como fazer, tá bom? Obrigado. Obrigada também. Hélio? Só estou entrando em contato com os companheiros para dizer que em 2 de fevereiro eu encaminhei para o Conselho o que eu chamei de compilação dos pontos que necessitavam fazer regulamentação, né? Naquela época não se falava dos conselhos, naquele momento não se falava nos comitês técnicos, né? Mas eu penso que ali tem artigos que se encaixam dentro da preocupação do Comitê Técnico Setorial e, claro, dos outros também, né? Só para fazer essa lembrança. Esse material eu enviei, acho que todos podem se reportar a esse documento que eu enviei lá no dia 2 de fevereiro passado. Era só isso. Nós temos Obrigado. documento, Hélio. Se alguém quiser que a gente disponibilize, é só entrar em contato com a secretaria que a Andressa encaminha, tá? Ok. Obrigado. Obrigada também. Pessoal, eu acho que, de informes gerais, é isso. A gente pode começar a apresentação do plano de acesso à orla e, se possível, deixar as perguntas ali para o final, para o pessoal fazer. Mas, então, quem vai fazer a apresentação é a Maíra. A Maíra, hoje, ela é coordenadora dos planos, do planejamento. Chefe de planos. A Maíra é chefe de planos, a minha cara, de todo mundo. A Maíra é chefe de planos, ela está coordenando tanto os planos distritais quanto o plano de acesso à orla. E aí eu vou deixar ela explicar melhor. Rodi, tu quer falar antes? Sim, era sobre os comitês técnicos. A gente fez uma pergunta da possibilidade do município, e eu não sei se vocês acabaram respondendo, porque o nosso comitê de infraestrutura do município poder apresentar os temas de qual é o status da infraestrutura que a gente está discutindo, para a gente poder evoluir. Daí me pediram para fazer um ofício para a Secretaria de Infraestrutura para solicitar um servidor e disponibilizar, mas eu quero saber se é viável para a gente poder ter a nossa reunião. Qual é a ideia? A gente tem vários temas sugeridos, né? Então, a gente tem, o município apresenta e fala, olha, a gente tem essa infraestrutura, ele está nesse status, a gente gostaria de ouvir para poder
ter uma contribuição mais efetiva e não a gente ficar divagando sobre o tema. E o município diz, esse é o status, esse seria o ambiente que a gente poderia receber contribuições do comitê, e aí a gente se posicionar e poder apoiar efetivamente. Então, essa é uma metodologia que eu imaginei que fosse mais útil para o nosso comitê técnico que trata de infraestrutura. E não a gente caçar as informações sobre a infraestrutura e acabar ficar divagando. Essa é a nossa dificuldade, entende? Claro. Ô, Rodi, eu vou fazer o seguinte, nem toda a infraestrutura está na Secretaria de Infraestrutura hoje, mas eu vou entrar em contato, então, com o secretário Rafael, inclusive tem alguém aqui que é representante dele, para que um técnico da infraestrutura faça parte do comitê. Eu até acho que o Ricardo Junques está como está nomeado, tá? Mas, então, eu vou pedir para que ele participe de todas as reuniões que vocês fizerem, com bastante cuidado ali, para ele auxiliar vocês nessa busca de informação e nos status de como estão cada uma da infraestrutura no município. Lembrando que ainda estamos, né? Ainda estamos, não. Começamos em passos iniciais a fazer esses levantamentos da infraestrutura instalada no município, tá? É uma informação que hoje para nós é bem complexa, inclusive. Sim, mas a ideia seria ter isso mesmo, ter essa visão do poder público naquele tema, para que a partir dali a gente pudesse evoluir, e não a gente tem que regredir muito até chegar no ponto que o poder público está. Né? Essa é a questão. Eu vou pedir para que o Ricardo participe de todas as... Ou se o secretário quiser colocar outra pessoa para ficar mais disponível, ter uma disponibilidade melhor para fazer as reuniões com vocês, tá? E vocês terem esse ponto focal aí de dentro da prefeitura, dentro do comitê. Okay. É isso, Rodi? É isso mesmo, obrigada. Então tá bom, obrigada também. Maíra? Então, eu vou fazer uma atualização para vocês do como que está o andamento dos trabalhos do comitê. Esse comitê ele foi instituído no início de 2024, e é um retorno dos trabalhos da Orla, que vem de um ACP, uma ação civil pública aberta pelo Ministério Público Federal em 2014. Então, esse trabalho ele vem desde lá, acho que pode passar para o próximo, que é aquela ACP ali que está o número, e a partir da mudança do plano diretor, em 2023, alterou alguns artigos do plano diretor, e ligados à Orla. E, com isso, foi instituído esse novo comitê para criar uma nova metodologia de análise dos acessos, e, a partir dessas mudanças do plano, e dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido já desde 2014. Acho que pode passar. Esse é, então, o meu comitê instituído. Para contextualizar, desde o início do processo, então, a gente criou essa linha do tempo, que começa a ACP lá em 2014. Aí tem a primeira apresentação do plano de trabalho junto à Justiça, em 2015, e em 2017 começam a ser entregues os relatórios. A gente tem a Orla, acho que passa um para frente, depois volta só para eu mostrar os setores de Orla. Isso. A gente tem a Orla do nosso município dividido em 7 setores. O setor 1 é a nossa área central, que é esse que estava até hoje com audiência, consulta pública na rua. Setor 2, então, começa em Avenida João Paulo e vai até o Sambaqui. Depois o setor 3 pega Daniela, Jurerê e segue até Ponta das Canas. Setor 4 é Ingleses e desce pelo Moçambique. Setor 5 pega a parte da Lagoa e Barra da Lagoa e Joaquina. E o setor 6 pega Campeche e vai até a Praia da Solidão, e o setor 7 faz essa virada lá no sul da ilha, em Naufragados, e chega de novo ali a Tapera. Então, esses são os nossos 7 setores de Orla. Então, a gente pode voltar para ver como que foram feitos esses relatórios. Em 2017, a gente entregou o primeiro do setor 3, por conta de algum acordo na própria ACP, era o que estava sendo, no momento, mais demandado de que fosse feito o trabalho, né? E foi assim, o cronograma seguiu pelo 4, voltou para o setor 2, em 2021 foi feito o setor 5,
2022 o 6, e com a alteração do plano diretor teve um gap entre os trabalhos, e só no início de 24, com um novo método, com um comitê instituído novo, se continuou o trabalho. Então, o trabalho foi apresentado para a Justiça, como seria o método e qual seria o cronograma novo, e no próprio ano de 2024 foi entregue o relatório do setor 7, e no início desse ano, 2025, do setor 1, aí finalizando todos os setores já com relatórios entregues. Só que os setores que tinham sido apresentados anteriormente à autorização do plano tinham sido feitos até uma etapa anterior à fase de levantamento cadastral dos acessos, domiciliaridade, se tem algum processo. A gente fez daí só para o 7 e para o 1 essa parte. Então, agora nós estamos revisando os outros 5 para incluir essa parte do levantamento cadastral. E depois, então, eles também vão ser atualizados junto à Justiça, e daí eles vão para a fase de projeto. Acho que pode passar o 2 agora. Então, esse aqui é o nosso grande plano de trabalho. Nós temos todas as etapas em cima, que são as etapas internas, que a gente faz com a equipe técnica da prefeitura, que vai desde a fase de vistoria de campo, levantamento da situação dos acessos existentes, acessos que podem ser abertos a partir do novo método de que se tu não tem nenhum acesso a 250 metros de algum terreno que tem testada maior do que 50 metros, ele precisa ser demarcado como um terreno possivelmente de abertura de acesso. Então, a gente está fazendo essa nova parte da metodologia que não tinha anteriormente, que é incluindo alguns acessos que não existiam nesses terrenos com testada maior de 50 metros. E a gente faz isso, então, entrega um relatório técnico do setor inteiro, com uma matriz no final, com todo o levantamento cadastral e todos os acessos a serem abertos, a serem fechados e a serem mantidos. E esses a serem mantidos a gente divide entre a qualificar e apenas manter, porque já está qualificado, já está ok. E com isso a gente vai para a consulta pública, que é isso que está hoje na rua do setor 1, né, que vai finalizar hoje. E a gente faz essa consulta online para pegar a opinião da população quanto aos acessos a serem abertos e os acessos a serem fechados. E o relatório também vai junto da consulta para analisar todos os relatórios existentes e a serem qualificados, e tem lá na consulta uma parte para dar uma opinião em geral, né, sobre o relatório. Então, acho que pode... E depois, essa parte externa que a gente botou a partir do 3.2 são etapas que a gente precisa contratar. Então, a gente está em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, fazendo os projetos do setor 7, por exemplo, que é o primeiro que foi entregue o relatório completo. Então, está em fase de... Já foi feito o levantamento planimétrico de todos os acessos, e agora está em fase de projeto, detalhamento de projeto, para depois licitar as obras deles, que seriam a etapa 4 dos projetos e 5 a obra em si. Acho que pode passar para o próximo. E a gente tem... Isso aí eu já expliquei ali nos outros, que é essa atualização. Então, o que mudou do que existia antes no comitê que existe agora é principalmente a gente incluir na fase interna, antes da consulta pública, tudo que a gente conseguiria fazer com o nosso pessoal, que é essa parte de levantamento cadastral também. Então, a gente está fazendo essa primeira parte, esse 3.1, antes de ir para a rua, porque daí a gente já vai com mais noção do que tem naquele lote, o que tem ali naquele acesso, se tem algum processo, se tem alguma questão jurídica. E depois da consulta pública vem toda essa parte que a gente precisa de contratação externa, ou em parceria com a infraestrutura, que é como a gente está fazendo, ou contratando mesmo, que vai ser a parte de execução, que vai ter que fazer uma licitação. Pode passar. Isso aqui é
só para demonstrar o que tem no nosso diagnóstico urbanístico e ambiental, então a gente faz uma análise de zoneamento, de consolidação, se está consolidado ou não aqueles terrenos que fazem de frente para as praias, o tamanho das testadas, então aquele terceiro mapa, as testadas mais escuras, são as que têm mais de 50 e são locais que possivelmente a gente pode abrir um acesso novo, caso não tenha nenhum a 250 metros. Ali embaixo tem uma análise de onde estão as pessoas e onde estão os comércios, então, possivelmente próximo a um ou outro, onde tem mais gente, é mais importante abrir mais acesso para a população chegar até a praia. E no último foi a consolidação do trabalho, então onde seriam os acessos propostos para essa praia, por conta dessas análises todas, juntando as análises ambientais que vem no próximo slide, que foram análises feitas de sítios arqueológicos, presença de costões, se tem rios, né, desembocando naquela praia. Aquele terceiro mapa ali, ele mostra, mesmo sendo uma praia única, tem trechos dela que tu não tem acesso, porque tem algum costão, porque não tem faixa de areia. Então, a gente divide a praia em alguns subsetores para que todas as faixas de areia existentes naquela praia possam ter pelo menos um acesso à orla. E vamos ver o próximo. Aqui é um exemplo dessa matriz final que a gente faz de acesso por acesso. Então, esse é um acesso a ser mantido, a qualificar. A gente faz toda a análise cadastral dele, então, questão imobiliária, localização, se tem matrícula, se tem uso público ou particular, a extensão dele, a declividade dele aproximada, né, porque ainda é em fase de planejamento só. E nas observações a gente vai atrás de tudo que tem de processo em andamento, inclusive se tiver algum na justiça, se a gente analisar e achar. Por último, a distância entre os acessos. Então, esse acesso está a 50 metros de um outro existente, que é o 2. E assim a gente vai medindo para ver onde que precisa colocar algum acesso a mais, caso essa medida aí dê mais do que 250 metros. Deixa eu ver. Acho que é isso. Aí está o grande cronograma, que ele vem desde 2017, todos os relatórios entregues. E a gente está agora, então, aqui em 2025, revisando. A gente está revisando o setor 2, já finalizamos, então, o setor 7 e o 1, a partir dessa nova metodologia. Estamos revisando o 2, vamos revisar até o final do ano, até o 6. E, em paralelo, como eu expliquei, a Secretaria de Infraestrutura está fazendo os projetos já executivos do 7, depois do 1, e ano que vem faria dos outros, para a gente começar a executar em 2026 já setor por setor, né? Tudo que tem que qualificar e tem que abrir. O que mais? Aqui é um andamento, é exatamente aquilo que eu expliquei ali, mas mostrando o setor 7, que é o Ribeirão da Ilha inteiro. A gente está agora, então, na fase 4.1, 4.2, que são os projetos executivos. E o setor 1, que é esse que está na rua, finalizando hoje a consulta pública. Essa é a fase que a gente está dele. E é isso aí, é só um pouquinho assim do que é, né, o trabalho. Então, a gente fez, desde o ano passado, mais de 12 saídas a campo. A gente percorreu mais de 30 quilômetros de orla, mais de 230 acessos a gente vistoriou. Tem mais de 2.000 fotos, voos de drone com mais de 1.000 fotos, e esse mapa do meio, os pontinhos georreferenciados de todas as imagens, cada um dos acessos que a gente vistoriou desse 1 ano e meio de trabalho. E aqui um pouco das imagens feitas nesse último mês, que é o setor 2, Cacupé, Sambaqui, que a gente está fazendo a revisão, indo lá em loco para ver se a gente pode abrir algum novo acesso em alguma praia que a gente não tenha aquele respeito aos 250 metros. E, por último, o site da Replan, que a Ivana até falou antes, que a gente usa aqui para comunicar. A gente tem tudo que já mudou desse comitê lá no site, então é legal acompanhar lá.
e é lá que está a consulta online para participar. Hoje, no último dia, né, que ela está online. Acho que é isso. Perfeito, Mariana. Obrigado. Pessoal, acho que vocês estão ouvindo bem. Vou dar sequência na reunião aqui. A secretária Ivana foi para uma outra agenda. Essa apresentação da Maíra mostra um trabalho essencialmente de planejamento, né, numa escala de acesso à orla, né? A gente muitas vezes falou aqui no Conselho de Plano Diretor, né? A gente vem falando na escala do município, a gente vai começar a trabalhar os distritos agora, mas a gente está atuando também nessa escala do pedestre, né, que são os acessos à orla. Estamos num município onde mais de 90% dele é uma ilha, né, um município insular, um pedacinho continental, mas a gente ainda tem muita área no município onde a gente não consegue, às vezes, chegar na borda d'água, eventualmente por conta da urbanização que já está instalada, ou mesmo não há condição de acesso à orla por conta de uma mata um pouco fechada, um acesso que foi deteriorado, enfim. Então, a Secretaria de Planejamento está debruçada em cima disso, junto com outras secretarias, gente. É um trabalho que envolve várias secretarias, a Maíra mostrou ali o grupo de trabalho. E eu acho que é relevante trazer para o Conselho para que vocês tenham ciência e colaborem com a gente também. A gente fecha hoje a consulta pública do setor 1, né, Maíra, que é a área continental e a área ali do Sagra dos Limões até a foz do Rio Itacurubi. Então, enfim, é importante a gente estar compartilhando e mostrando que a gente está atuando nessas escalas também. Tá, gente? Vamos pela ordem ali. Acho que o Jorge Getúlio primeiro. Jorge, fica à vontade. Ok, boa tarde, Calil, Maíra. Bom, tem que parabenizar que são 11 anos, né? E agora que está saindo a coisa, né? Esse processo é demorado realmente. Mas eu queria ver a possibilidade, eu me confundi, eu sei que foi feito assim, a Ivana tem passado comunicação que tem uma consulta pública e tudo, né? Mas por esse motivo eu não pude, assim, verificar antes, né? E quando eu fui verificar, aí quando eu abri lá, eu peguei o formulário, não sei como eu cheguei primeiro no formulário, né? E aí para responder o formulário, não é possível, eu não tenho informação nenhuma sobre isso que está sendo apresentado aqui no formulário, está sendo perguntado, né? E eu até ia telefonar para vocês para saber. Depois, pesquisando agora, né, que eu fui ver que tem o relatório, né? Teria como haver uma possibilidade de prorrogar essa consulta pública do setor 1 por mais uma semana, o que for possível? Para a gente poder... Para a gente poder... Essa informação agora tem que ver junto com a Procuradoria, né? Ô, Jorge, a gente está tratando disso dentro de uma ação civil pública, né? Então, o grupo de trabalho ele vai além do planejamento. Mas eu acho que a gente fica com essa tua proposta e a gente traz um encaminhamento para dar uma devolutiva, tá? A gente avalia junto com o grupo técnico, junto com a Procuradoria, se houver a possibilidade ou não, mesmo assim a gente te informa. Tá, Andressa? Só para a gente lembrar de fazer esse encaminhamento. É que eu me confundi, né? Eu também tenho que dizer que a consulta, quer dizer, ela está meio escondida, não que esteja escondida de propósito, o termo não é bem esse, mas, digamos, ela está meio difícil de ser achada, né? Se eu mesmo eu tentei consultar pelo site da prefeitura, né? Mas ele não está conectado com a Replan, né? Então tem que ir direto na Replan. E eu fui uma vez, quando eu fui de novo, eu me confundi. Tentei, onde foi que eu vi? Eu fui no Replan, aí entrei na Replan, não achei, voltei lá no site da PMF, né? Acho que é a idade, não sei, né? Aí me confundi. Assim como eu, tem várias pessoas aqui do bairro também, tenho certeza, né? Então, se tiver mais um tempinho, a gente mobiliza o pessoal, né? Informa, né? Do jeito que deveria ter sido, né? Eu reconheço, né? Mas é para ganhar, assim, mais contribuições, né? Não é para criticar no bom sentido, apresentar contribuições. Se for possível, eu agradeço. Quer comentar, Maíra? Se não, já só para fazer uma consideração, a gente trabalhou junto com a nossa Secretaria de Comunicação e fez algumas notas e mandamos para as principais mídias das cidades ali, né? O pessoal está em contato direto com a comunicação da prefeitura.
e também foi utilizada a mídia social da prefeitura ali, com posts no Instagram e tal. Então, a gente está tentando alcançar o máximo de pessoas, né? A nossa intenção foi de tornar o máximo possível visível, né? O que a gente tem disponível hoje, de fato, é a Replan, né? E é interessante que a cidade se acostume com ela, sabe, Jorge? Porque a gente espera que ela vire, de fato, esse repositório de assuntos de planejamento, desenvolvimento urbano da cidade. E sobre a extensão de prazo, a gente acho que leva para o grupo, né, Maíra? Acho que a Maíra avalia junto com a Procuradoria. E a gente te dá uma devolutiva, tá? Se a gente conseguir melhor, acho que todo mundo ganha. Beleza. Não, para permitir contribuição de todo mundo, né? Eu acho que é bom para todo mundo. Se puder, agradeço. Muito obrigado. Suzana. Oi, boa tarde. É só para confirmar que a UFECO também pede a extensão desse prazo, um prazo maior também, assim como a gente comunga da mesma fala do Jorge Getúlio, ok? Ok. Aí enquanto profissional, só tenho uma pergunta também, que é, por isso a extensão de prazo, gostaria de saber se há consideração também o não acesso à orla, tá? Porque pode acontecer situações em que o não acesso seria fundamental por questões ambientais, então, se isso está sendo considerado também. Obrigada. Também existem, por exemplo, lá no Ribeirão da Ilha, no setor 7, tiveram várias recomendações de fechamento. Aqui no setor 1, realmente, a gente não teve nenhuma recomendação de fechamento, porque é mais consolidado, né, a construção e tudo. Mas lá a gente teve algumas recomendações de fechamento também de acesso. Obrigado, Suzana. Tá ok, então não esqueçam, tá? O FECO pede extensão de prazo. Obrigada. Ok. A gente vai tentar fazer essa extensão, tá, Suzana? E a próxima é a doutora Rose Martins. A minha pergunta é, o setor 7, a consulta dele vai abrir quando? Então, ela já ocorreu, ele foi o primeiro setor, pegando a nova metodologia, e ela ocorreu no ano passado. Tá. Agora, não lembro exatamente qual o período, mas ela foi divulgada também desses mesmos moldes, mas eu confesso que dessa vez, eu acho que com a divulgação na mídia, assim, maior, a gente teve bem mais participação. Até ficou prejudicado o setor 7, assim, em participação, foi pouco, perto do que a gente já teve, porque eu acompanho, né, as respostas, a gente já teve mais de 100 participações no setor 1 e no setor 7, eu não me lembro agora de cabeça, mas está lá na Replan também o relatório da consulta pública do setor 7, e a gente teve bem menos participação. Mas a ideia é, depois que terminar todas as consultas, compilar um único documento e submeter a um acordo no processo, ou não? Ou fazer um decreto, uma ferramenta jurídica para aprovar todo esse conjunto de normatização? O Ministério Público e a Justiça, eles vão dando um ok de relatório por relatório. Ok. Tá. Ok. Era isso. Obrigada. Obrigado, doutora. Marilda? Eu estou aqui meio atravessada. Não, é só para colaborar, eu acho, eu participei da consulta do setor 7, e realmente ela contempla aberturas, fechamentos e manutenção. Tá? Como já faz algum tempo que eu respondi essa consulta pública, eu não lembro exatamente de todos os questionamentos, mas realmente foi um material bem rico, um relatório muito bem elaborado. Parabéns aí para o pessoal. Obrigada. Obrigado, Marilda. Não, realmente é um trabalho que a Maíra pode falar com mais propriedade, está demandando bastante esforço técnico, Marilda, tanto de campo quanto de gabinete. Então, a Maíra mostrou números ali, né? O pessoal fez muito campo,
nas nossas orlas, né, na borda d'água, fazendo levantamento tanto no nível da pessoa, do pedestre, quanto aéreo, com drone também. Depois, um trabalho em gabinete de processamento de dados, de leitura, elaboração de mapas. É um trabalho que está sendo bem aceito na parte jurídica também, junto com o Ministério Público, na própria Justiça, das audiências que já houveram. Acho que teve uma recepção bem positiva. Então, enfim, a gente está gostando, Marilda, e para Florianópolis é um trabalho fundamental pela condição do município, né? Então, a gente precisa ter esse olhar específico para a orla, para o acesso da orla, para a gente poder ter a cidade efetiva também do ponto de vista da paisagem, do acesso também, por conta da característica insular. Isso, e pelo menos ali no setor 7, os acessos, né, porque obviamente a gente não conhece todos os acessos, até porque ele é bem extenso. Então, nas justificativas, né, de abertura, ou fechamento, ou a manutenção, o relatório vinha trazendo em dados técnicos, né, qual que era a necessidade ou não, enfim, de manter ou fechar o acesso, que dava embasamento para a gente opinar. E, Marilda, acho que a Maíra pode até comentar também, se for o caso, a revisão do plano diretor muda um pouco também as regras, né, Maíra, em relação ao acesso à orla, né? Sim. Tendo que fazer atualização de método e tal. Então, a equipe está fazendo esse esforço técnico aí. Tem um cronograma, né? A Maíra demonstrou ali. A gente tem outros setores da cidade para trabalhar aí, acho que esse ano que vem ainda, Maíra, até 2026? A gente vai finalizar a parte técnica mesmo aqui de dentro esse ano, que é a revisão dos que já tinham sido entregues antes da nova metodologia da alteração do plano. E daí depois é mais fase de projeto, execução, e que vai ser mais externa, né? Não é tão de planejamento, mas... E para execução, gente, na semana passada, eu e a Ivana aqui, a gente estava fazendo uma reunião do nosso plano de trabalho interno, né? E uma das questões foi o acesso à orla, porque essa etapa após, que é de elaboração de projeto e a própria execução, levantamento topográfico, a Secretaria de Planejamento ela não tem a condição de fazer, né? Não é nem a finalidade da Secretaria. E a Secretaria de Infraestrutura também está envolvida com outras obras, e, enfim, se a gente depender só da nossa Secretaria, pode ser que isso demore um tempo. Então, a gente está pensando muito em utilizar tanto compensações de estudo de impacto de vizinhança, né, que a gente pode utilizar no instrumento para fazer isso, quando for empreendimentos próximos desses locais, desses acessos, ou até mesmo os valores da outorga, né, valores que já estão no fundo. Então, é bem provável que a gente starte essas próximas etapas a partir ou do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ou de compensações urbanísticas de empreendimentos que são próximos dessas áreas. Tá? Então, já antecipando isso para vocês também. Roberta? Está fechado o teu fone. Eu sou da Asber, representando a Pari, que é a nossa presidente. Era um pouco dentro disso que tu falou, né, Calil? A minha preocupação, eu acho que vocês parabenizam, assim, acho que o diagnóstico e tudo, do jeito que vocês estão trabalhando, é uma coisa que a gente vê uma consistência no trabalho, assim, mas eu aqui como arquiteta sempre fico imaginando como que isso vai ser conduzido a nível de desenho urbano, né? Se a gente está pensando, por exemplo, em corredores ecológicos a partir desses eixos, eu acho que é uma coisa que a gente tem bem importante, que é a nossa possibilidade de conectar as vias com as praias a partir de corredores ecológicos e como isso se transforma em desenho urbano. E também, na própria escala de cada uma desses acessos, nas fotos a gente vê, né, a gente tem dificuldades muitas vezes, né, Maíra, de dimensão, assim, por mais que tu tenhas o acesso, ele não tem qualificação nenhuma, porque ele está no meio de duas paredes. Sim. Então, como que vocês estão imaginando se o empreendedor que está numa casa e ele vai construir do lado desse acesso, ele tem que, então, aumentar a escala? Perguntas, assim, de arquiteta que quer entender o processo até o final, e até, eu sei que é difícil, mas às vezes, assim, né, essa questão de vocês terem o desenho aí dentro da prefeitura, então,
Eu acho que as BEL, o Sinduscom, a gente poderia também criar oficinas para que esses desenhos acontecessem, sabe, como foi feito com o projeto Remar, né, por setor. Eu acho que isso seria uma relação entre a iniciativa pública e privada, até para que a gente possa fazer e adotar essas coisas a partir do empreendedor, porque daí fica mais fácil de a gente entender o que é. Então, mais ou menos era essa a minha contribuição. Assim, o que a gente tem lá legalmente no plano são 3 metros, né? É uma largura de 3 metros. Claro que, dependendo do tamanho do empreendimento e do acordo que for feito na época de estudo de pacto de vizinhança, a gente pode pensar diferente, né? Fazer um desenho diferente. Mas o que a gente tem ali no plano são 3 metros de largura para cada acesso. O incentivo à fruição, Roberta, também vai ser um incentivo que a gente já vem analisando alguns empreendimentos que vão sair nesses lotes, né, que são lindeiros a hora, que a gente já está trabalhando com essa visão, né, de utilizar. Obviamente não vai ser todos, né, a gente não vai conseguir fazer todos os acessos por eles. Acho que a gente vai ter que usar essa cesta aí de instrumentos, uma hora é compensação, outra hora é qualificar um acesso que existe. Agora, essa ideia de fazer as oficinas e trabalhar em conjunto nos interessa muito, tá, Roberta? Eu acho que a gente já pode deixar algum encaminhamento aqui dessa reunião de tentar bolar alguma coisa, né? Para esse ano ainda, né, Maíra? Eu acho, as BER, Sinduscom, Prefeitura, para a gente até criar essa cultura já, né, essa visão na cidade de que, olha, vamos olhar os nossos acessos à orla e já pensar em desenho, né? Sim. Isso, e até uma coisa que foi feito bastante com as praças, sabe? Então, adote um acesso, não sei, uma coisa assim, entende, Calil? Que daí também, eu sei que tem a outorga, mas tem tanto dinheiro, tem tanta coisa para gastar com essa outorga que vai faltar. Não sei, tem possibilidades que a gente pode criar junto nessas oficinas que eu acho que pode ser bem interessante, sabe? Porque, às vezes, é pequenos investimentos, né? Porque não são, a Maíra participou, mas assim, são, né? Com pouco investimento, tu consegue criar uma qualificação e mostrando, inclusive, a possibilidade de aumentar, então, é tão restrito, se tu aumenta, o que tu ganha, e o que a cidade ganha com isso, sabe? Então, a gente se coloca à disposição, podemos até criar um grupo, se vocês quiserem, eu já converso com a Pari, aí a gente, né, invoca as BER, podemos invocar o CAL, acho que todas as entidades, assim, e o próprio Sinduscom, né, Carlos, também com essa questão das construtoras e tudo que vai entendendo com essa possibilidade, né, acho que pode ser uma parceria bem interessante, e a comunidade em si. Sim, Roberto, eu acho que a gente já deixa nosso favorável aqui por parte da secretaria, e se puderem dar esse pontapé inicial, aí a gente engata junto, tá? Tá, aí a gente começa pelo setor 7, né, porque é isso, né, Maíra, que daí a gente dali vai para o executivo e tudo mais, tá? E aí eu vou organizar e aí a gente volta a conversar. Obrigada, gente. Tá bom, Roberta. Depois a gente também, se for o caso, coloca os contatos com a Maíra também, que está coordenando, já para a gente fazer uma agenda aí bem próxima. Tá bem. Obrigado. Suzana. Oi. Eu gostaria de me colocar à disposição também para ajudar nessas oficinas de ideias, tá? Enquanto profissional. É lógico que vou levar conhecimento da UFECO, mas só enquanto profissional gostaria de estar contribuindo aí, tá? Também. Outra questão, agora só para provocar a Maíra, esses 3 metros, ele não considera acesso de veículos, só pedestres, né? Só pedestres. Tá, ok. Muito obrigada. Obrigado, gente. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação em relação a esse tema? Jorge, por favor. Por exemplo, no IFSC aqui no continente, está cedendo uma faixazinha do mar para continuação, para acesso ao parque, né? Então, isso não está contemplado aí no plano. E seria bom contemplar, né? A Maria já está tomando nota, Jorge.
Por isso que a participação é importante, viu, Jorge? Em todo o processo, né, de planejamento, né, a etapa participativa é fundamental, porque assim, a gente tem um território, a orla é extensa, né, e características muito diferentes, né? A gente tem orla de Bahia, a gente tem orla de mar aberto, a gente tem orla das lagoas, né? Então, vai ser um trabalho bem diversificado e a gente vai precisar de bastante apoio aí da comunidade. Se a Maíra puder falar comigo depois, ou puder falar com ela, como é que... Claro. Tá? Ok, então, obrigado. Hélio. Então, estou ouvindo o pessoal falar, né? Mas não sei, mas eu imagino que possa ter algum conselheiro que entenda que essa discussão vai se encerrar quando terminar a análise dos 7 setores da orla. Aí eu só queria fazer a lembrança de que quando entrarmos na discussão do plano distrital, a orla também é objeto de discussão e planejamento, tá certo? Sim, faz parte do diagnóstico do plano distrital, tem um setor lá, acesso à orla, né? E a gente, claro, caminha junto, né? Então, um trabalho está alimentando o outro. Ok. E, Hélio, nesse ponto específico é interessante porque a Maíra coordena os 2 assuntos aqui na prefeitura, então acredito que vai estar bem relacionado a esses temas, tá? Mas é sempre bom fazer esse destaque, o distrital, de fato, ele vai ser esse zoom, né? Essa aproximação no distrito em vários temas. E a gente vai ter bastante trabalho aí pela frente juntos aí. Certo, é porque, assim, uma coisa é os acessos, que sempre foram uma preocupação das comunidades, como acessar a orla, mas também a comunidade se interessa em saber o que está previsto, o que é possível se fazer de uso, questão de marina, questão de deck, disso, daquilo. Esse planejamento, ele é importante e as comunidades querem fazer a sua contribuição, né? E aí o plano distrital, eu acho que é o lugar mais correto para se fazer essa discussão, né? Ele é, mas eu gosto de destacar, assim, eu já te falei isso esses dias, né? A gente estava conversando. Eu não acho que, assim como o plano diretor não foi o final da história, o distrital não será também. A gente vai ter outras ações de planejamento que vão seguir discutindo os temas. Mas é claro, o distrital ele concentra, né, aquele território, a gente vai discutir vários temas. Mas é importante saber que a gente vai ter ações de planejamento que vão seguir e outros planos setoriais que vão seguir em paralelo a ele, né? Um exemplo, a gente está vendo agora a atualização do plano de mobilidade, tá? A prefeitura está bem avançada nisso já, em termos até de contratação, a gente está em discussões aí já para tentar lançar um termo de referência já nos próximos meses. Mas assim, no distrital a gente também vai discutir a mobilidade nos distritos, né? Mas vamos ter 2 instrumentos tratando do tema. Então, só para a gente ter isso, porque para a gente não cair naquilo que, às vezes, a gente caiu um pouco na discussão do plano diretor, como se ele fosse o final da história, e se a gente não resolver aqui, acabou. Na verdade, não, né? O distrital é mais um capítulo dessa história longa, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado, Hélio. Ok. Pessoal, mais alguém? Não, né? Jorge, por favor, Jorge. Peço desculpa ao pessoal aí por estar intervindo muito, mas é que tem uma dúvida muito grande. Quer dizer, não é com relação a projeto Orla. Já seria encerrado esse projeto Orla? Então, também afeta o projeto Orla, afeta qualquer planejamento. É que uma das minhas intervenções ali a título de colaboração, né, do Código de Obras, né, eu citei que a prefeitura é também a responsável por dizer da propriedade. Também tem lá a sua contribuição, não é só o cartório, né?
E essa minha preocupação também da ligação do cartório, a prefeitura com o cartório, né, o CTM, né, e a resposta que veio me preocupou muito, né, que está lá que o CTM não, como é que eu vou dizer, não tem precisão, como é que é a palavra, esqueci agora, mas seria alguma coisa como não tem precisão para essa coisa, né? E isso me preocupou muito, né? E uma cidade como Florianópolis tem que ter o seu CTM bem preciso, né? Exato, preciso, né? E confiável, né? Senão, qualquer planejamento está fadado a ser inconfiável também, né? Então, nesse fato, né, o que vocês têm de projeto para o CTM efetivamente ser exato, preciso, confiável para o futuro? Ou seja, já que é uma cidade inteligente, tem que englobar também a inteligência, né? Tem que englobar o BIM, eu estou falando aqui já várias vezes sobre o BIM, né? Não é mais o futuro, já é a realidade, né? Acho que o Carlos deve ter aplicação lá no Sinduscom do PIM, né? Do BIM. E a cidade toda já tem que estar nessa, né? Inclusive, sendo aplicado o BIM, facilita muito essa parte de aprovação de projetos, né? Agiliza e muito, né? Então, a minha preocupação aqui é o CTM. E também queria saber se vocês estão pensando em aplicar o conceito como é que chama? Ai, meu Deus, estou ficando velho agora. Me fugiu aqui o termo. Né, unidade. É que a gente usa, na agrimensura do Brasil, a gente usa terreno, gleba, né? Parcela? Parcela, isso, parcela. Então, tem que usar parcela, né? Que é bem diferente de gleba, dá uma noção mais específica, né? Mais, até, assim, a gente consegue visualizar melhor essa coisa. Depois a gente pode seguir, não vou discutir muito aqui por conta dos outros conselheiros, talvez não seja oportuno, mas foi o assunto da minha dissertação de mestrado, tá? O nosso cadastro hoje ele já considera a parcela, tá? Está modelado dentro do banco de dados 3 tabelas que criam esse conceito de parcela, tá? Territoriais, as autônomas e as edificações. E junto elas criam esse conceito de parcela. Está bem relacionado com a ISO, que trata desse assunto, né? Uma norma técnica que trata disso internacional, mas depois a gente detalha mais. Agora, em relação ao cadastro de Florianópolis, tá? O que é o desafio, Jorge? Manter uma base de dados fidedigna quando tu tem quase metade da cidade de maneira irregular na questão fundiária. Então, assim, é um processo... O que a prefeitura está fazendo para ter uma base confiável? Um processo contínuo, diário, de manutenção da base. Tá? Isso é uma situação que, assim, não existe mágica. Né? Agora, lá, talvez, no Rio Vermelho, tem alguém vendendo um pedacinho do terreno no contrato de compra e venda. Se isso não chega para a prefeitura, a gente não atualiza a base. Então, é um trabalho complexo. Eu acho que a resposta que tu recebeu, a equipe aqui quis sinalizar que, olha, em relação à propriedade, é o registro de imóveis que cuida dessa parte. Né? A nossa parte aqui é em relação ao cadastro imobiliário. A tributação, né, ela se dá em cima do fato gerador, independente do possuidor, ali, a qualquer título. Né? Então, a gente tem um cadastro que era fiscal até agora, e a gente está fazendo essa migração nos últimos anos com o cadastro multifinalitário. Mas é processo, tá, Jorge? Ele é contínuo, não para. Né? Ele não para. A prefeitura, eu apresentei aqui há um mês atrás, está com um projeto de atualização cadastral, vai contratar, então a gente vai fazer um voo novo e um processo de recadastramento imobiliário. Tá? Mas a gente sabe que a cidade não para, é muito dinâmica, né? Então é um trabalho contínuo. O que a gente fez, né, nos anos anteriores? A gente criou uma diretoria de gestão territorial, isso não existia em 2021, tá, Jorge? Já nesse conceito de cadastro multifinalitário, a diretoria tem 2 gerências, uma de geoinformação e uma de cadastro multifinalitário. Então, é essa equipe dentro do planejamento urbano que cuida disso. Tá? São inovações dentro da estrutura, não existia. O cadastro até então era cadastro lá na fazenda, um olhar de tributação, né, do imposto predial e territorial urbano, e o IPUF, na época, só fazia o desenho, né? Mas a cartografia era vista como um desenho mesmo, não como um elemento de valor jurídico. Então, por isso que a gente tem muitos problemas aí ainda herdados dessa época. Tá? A gente está em processo, está migrando aí, está mudando, mas leva tempo.
Não, eu estou satisfeito com a resposta aí, vendo que você tem conhecimento, eu estou mais tranquilo. Obrigado. Valeu, gente. Se quiserem fazer mais alguma colocação, se não, também liberar vocês, porque eu sei que todos têm agenda, né? E a gente fica à disposição também para seguir conversando. Os encaminhamentos que a gente conversou, a gente depois passa com a Andressa, né? E faz os contatos, né, Andressa? E no mais é isso, gente. Eu acho que, não havendo mais manifestações, a gente encerra essa reunião do Conselho. E boa tarde a todos, tá bom? Boa tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Ok, boa tarde, obrigada. Boa tarde. Tchau. Boa semana Boa a todos. tarde. Boa tarde.